Carnival, um jogo de tiro arcade com light gun, foi lançado em 31 de outubro de 1998, desenvolvido e publicado pela Midway Games. Apesar de ter sido um best-seller, superando até mesmo Mortal Kombat 4 naquele ano, o jogo nunca teve uma sequência e nem foi lançado para consoles domésticos ou PC. Carnival é conhecido por sua violência gráfica extrema e sua comédia sombria e surrealista. No entanto, há um segredo muito mais sombrio por trás do jogo que tenho tentado desvendá-lo. Se você espera uma creepypasta de baixa qualidade, procure em outro lugar. Isso é real e sei do que estou falando. Carnival foi um jogo desenvolvido principalmente por um culto pagão celta de direita e era para ser parte de uma série em um complexo conjunto de rituais para o Samhain, o Ano Novo Celta que tem sido comumente mal identificado com o Halloween por protestantes desinformados. O conceito do jogo foi feito por um funcionário da Midway na época chamado Jack Ager. Jack não tinha conexões reais com o culto e queria apenas fazer um jogo de terror assustador de Halloween. Para os antigos funcionários que trabalhavam para a Midway na época, ele era conhecido como um peão útil. Um artigo da Games Radar publicado para o 20º aniversário do jogo em 2018, confirma a existência de um port para console perdido e seu desenvolvimento bizarro, do qual Jack foi em grande parte deixado à margem, e que os superiores da Midway estavam tendo problemas com os outros desenvolvedores. O verdadeiro mistério é o túnel, um nível que foi completamente cortado, e a única coisa que resta no código do jogo é a música da área. Ela foi encontrada através de pessoas usando emuladores, eles investigaram o código do jogo em busca de conteúdo cortado. A música do nível soa como um jazz suave de elevador, o tipo que você ouviria em um filme mais 18 na TV a cabo, como no Cinemax no passado. É obviamente para ser um túnel do amor, para manter a sintonia com o tema de parque de diversões do jogo e porque é concebido como um ritual sexual virtual, misturando sexo e violência, como fazia parte dos ritos pagãos celtas nos tempos antigos. Os superiores da Midway garantiram que o túnel fosse cortado porque era muito ofensivo e eles não queriam que os donos de fliperamas banissem o jogo. Se você jogou Carnival, então saberia que o túnel do amor seria realmente problemático. Até para o jogo mais perturbador de arcade já feito. Há um monte de coisas estranhas no código do jogo, incluindo imagens provisórias da Sailor Júpiter, e uma imagem editada de Jeffrey Dahmer segurando uma cabeça decepada de um dos executivos da Midway. Esse pessoal tinha um senso de humor questionável. Os desenvolvedores que faziam parte do culto também eram Weebs, os Weebs old school dos anos 90 que eram conhecidos como otakus, e gostavam de coisas violentas e hentai gore. Eles eram tão obcecados por Sailor Moon que até colocaram o nome da princesa Serenity nos agradecimentos especiais, nos créditos do jogo. O líder do culto no braço canadense se chamava Greg, ele era um otaku estereotipado que era obcecado pela Sailor Mercury, mas muito de seu comportamento mais ostensivo de otaku era para ser um ato para enganar as pessoas a pensar que ele era um desocupado incompetente. No entanto, ele não era o líder na época nos anos 90, e não tenho certeza se ele tinha alguma conexão com Carnival, ou mais especificamente com a versão de console perdida que era um tipo de jogo inteiramente diferente, em vez de um mero porte de fliperama. O próprio túnel supostamente continha imagens chocantes e mensagens codificadas que só os cultistas saberiam, mas que seriam sem sentido para qualquer outra pessoa. Algumas das filmagens e imagens que seriam usadas na fase eram relacionadas ao paganismo celta e arte de anime gore, bem como clipes dos seguintes títulos com os seguintes diretores e datas de lançamento: O Homem de Palha, Robin Hardy, 1973, Born to Rise Hell, Roger Arl, 1975, O Holocausto Canibal, Ruggero Deodato, 1980, Legend of Leon Flair, Yoriisa Ushida, 1986, Urotsuki Doji, Legend of the Overfiend, Hideki Takayama, 1989. Outros materiais dos quais fui informado foram a fita da morte de Bud Dver em formato de GIF, e alguns rituais que foram gravados pelo culto que possivelmente envolveria nudez, sexo e sacrifício animal ou humano. O túnel e o porte para console teriam vários clipes dessas fontes variadas, mas foram cortados por serem ilegais e difíceis de se achar. A morte de Bud Dver está legalmente disponível e não está protegida por direitos autorais, então tudo que resta é o ritual gravado pelo culto ser ilegal ou, mais provavelmente, as filmagens de filmes e animes serem um caso de violação de direitos autorais e não licenciadas. Você deve estar se perguntando de como sei sobre tudo isso? Um amigo próximo meu trabalhou na Midway na equipe de desenvolvimento na época. Na verdade, éramos colegas de quarto em Iowa. Ele tinha 2 locais de residência,
um apartamento em que ele alugava perto de Chicago onde ficava a sede da Midway Games, e o rancho em Iowa que a empresa possuía. E era onde eu morava. A Midway Games tinha sua sede principal em Chicago e tinha vários escritórios menores em Illinois e Iowa para sua divisão de arcade. Sei que isso soa como uma daquelas mentiras, o meu pai trabalha na Nintendo, que o pessoal dava nos anos 90, mas é verdade. Vivendo naquele rancho, conheci muitas pessoas estranhas e variadas na antiga comunidade pagã, eu até participei desse culto na época. Eles tinham membros em vários estados. Esse culto era dedicado principalmente à adoração de Lug, Acme, Dagda e Morriga. Eu deixei o culto em 2002, alguns meses depois do 11 de setembro. A situação estava ficando séria e eu fugi de lá. Não moro mais em Iowa e não mantenho contato com ninguém do culto. Duas das demografias que eles recrutavam eram Weebs e nerds de D&D. Eles também recrutavam nos círculos góticos e de metal, explorando marginalizados e pessoas de lares desestruturados e famílias disfuncionais. Quando o braço do Canadá se encontrou com os outros grupos do culto no centro-oeste, foi nesse momento que conheci Greg, aquele que falei mais cedo do Canadá, o Weeb canadense que amava Sailor Mercury. O conheci por volta de 1999 ou 2000, ele havia perdido peso e se interessado menos por anime e mais focado em adoração e rituais para poder subir de rank. Não tenho certeza se o culto ainda está ativo ou se eles mudaram de nome. Depois de Columbine e 11 de setembro, o culto esperou a poeira baixar. Havia muitos temores sobre o envolvimento e aplicação das leis, já que muitos caras estocavam armas e alguns deles também vendiam drogas, e muitos cultistas faziam todos os tipos de atividades criminosas. Alguns dos rituais mais avançados também eram considerados crimes. Muitas pessoas começaram a entrar em pânico e a abandonar o barco no início dos anos 2000. Alguns dos membros mais antigos do culto originalmente pertenciam a gangues na área metropolitana de Chicago, como os Jousters, Gaylords, Stoned Freaks e Uptov Rebels. O culto de Carnival adorava deuses e deusas celtas. Os rituais frequentemente envolviam atos sexuais tanto gays quanto heterossexuais, acender velas, sangrias e sacrifícios de plantas. Rituais mais avançados para certos feriados ou eventos especiais envolviam o sacrifício de animais vivos, nomeadamente animais de fazenda como galinhas, porcos, ovelhas e bezerros. Havia rumores de que alguns dos outros grupos em Michigan e Kentucky faziam sacrifícios humanos de pessoas sequestradas, como potenciais informantes ou membros de gangues ou cultos rivais, mas duvido honestamente dessas afirmações. Sacrifícios de animais eram reais e eu os vi em primeira mão. Participei de alguns dos rituais de automutilação e acendimento de velas. Rituais de iniciação eram semelhantes a iniciações de gangues e incluíam espancamentos seguidos por sexo em grupo, muitas vezes com uma inclinação sadomasoquista. Ainda tenho pesadelos da minha iniciação no grupo. Ter um monte de gente te espancando e depois literalmente fazendo coisas com você um após o outro não é divertido, para dizer o mínimo, mas eu queria provar que era digno do culto. Eu aceitei na época e consenti com esses atos, mas me arrependo profundamente agora. O meu trabalho era adquirir armas, comida, combustível, munição e outros suprimentos básicos para nosso estoque em Iowa. Um CD, uma carteira, uma faca e algumas roupas foram o que consegui levar comigo quando entrei no meu carro e fui embora do culto para sempre naquela manhã de inverno de 2002. Nos anos 80, 90, 2000 e se bobear até hoje existe conservadores cristãos que falam sobre como videogames, D&D, rock e qualquer forma de ficção de fantasia ou horror era inerentemente satânica. Bom, até que eles estavam certos. O culto acreditava que tudo isso podia ser usado como ferramentas de recrutamento. O culto consumia a maior quantidade possível de mídia violenta. Tudo o que assistiam tinha classificação indicativa mais 18, com a esperança de tentar reconfigurar os seus cérebros. Os membros do culto também participavam de jogos de interpretação ao vivo e de extensas campanhas de D&D e Vampiro à Máscara, como uma forma de treinamento. Não acho que a programação tenha sido tão eficaz. Como eu disse, esses caras eram loucos e estou feliz por ter deixado o culto completamente. Minha maior preocupação é se o culto como um todo ainda existe e se alguma dessas pessoas conseguiram se infiltrar na indústria de jogos após a tentativa fracassada de Carnival. Mesmo que o culto em si tenha sido desmantelado, eu poderia ver alguns indivíduos retendo suas crenças perturbadas e tentando continuar os experimentos por conta própria com um novo culto ou algo assim. Pessoalmente, não me surpreenderia se o culto fosse organizado como uma fazenda de recrutamento. Não tenho certeza se eles estavam sendo usados por algum outro culto maior,
mas eu sempre achei incomum para um culto tão marginal ter tantos grupos em vários estados e até um no Canadá, embora todos fossem pequenos em número. O grupo de Iowa em que eu estava tinha cerca de 20 pessoas no máximo. O grupo de Kentucky tinha cerca de 10 ou 12 pessoas em seu pico, e havia grupos na Pensilvânia, Virgínia Ocidental e Virgínia, cujos grupos tinham um único dígito. O maior grupo era na área de Chicago onde ficava a sede da Midway Games, com cerca de 50 pessoas. Talvez alguns dos cultistas mais promissores tenham sido admitidos em uma organização maior ou algo assim. Assistíamos a muitos filmes de zumbis e usamos o apocalipse zumbi como código para treinamento para um cenário de MAV. A merda atingiu o ventilador, quando a situação fica realmente ruim. Isso foi nos anos 90 e início dos anos 2000, antes de The Walking Dead ou até mesmo o filme 28 dias depois. Quando os zumbis se tornaram na moda, de repente o CDC e a FEMA estavam usando imagens de apocalipse zumbi para aumentar a conscientização sobre a preparação para emergências e desastres? Poderia ter sido um teste para programação preditiva? Ou talvez tenha sido apenas coincidência? Não sei, talvez um dia eu descubra.